Quais escândalos esconde o Hollywood que ninguém te conta? Amores proibidos, tragédias, vício e relações que ultrapassaram os limites da razão. As estrelas que acreditávamos intocáveis viveram histórias tão intensas que deixaram cicatrizes indeléveis. Lana Turner, Errol Flynn, Jane Mansfield. Todos caíram em uma espiral de paixão e controvérsias. Mas isso é apenas o começo. As lendas que iluminaram a tela grande tinham um lado obscuro que o mundo jamais imaginou. Você se atreve a descobrir os segredos mais inquietantes de suas vidas. Como Lana Turner podia desejar tanto? Lana Turner, com sua beleza hipnótica e carreira lendária na Metro-Goldwyn-Mayer, foi mais do que uma estrela. Foi um mistério envolto em uma busca incessante de satisfação. Por trás do brilho de seus 8 casamentos, escondia-se um vazio que nem aqueles ao seu redor conseguiram entender. Como alguém podia ansiar tanto, a ponto de buscar encontros constantes até 12 vezes ao dia? Turner cativou o mundo desde o primeiro momento em que apareceu na grande tela. Sua presença era magnética, mas aqueles que a conheceram além dos holofotes sabiam que seu encanto escondia tormentos internos. Não era apenas o sucesso que a impulsionava. Suas relações, marcadas por expectativas insatisfeitas, eram um reflexo de um profundo vazio emocional. Os rumores sobre seus romances, com figuras como Frank Sinatra, ressoavam nos corredores de Hollywood. Segundo um antigo namorado, revelado no Marion Turner, era distante em público, mas em privado seu desejo a consumia. Essa luta interna definiu cada aspecto de sua vida. À medida que seus casamentos desmoronavam, a estrela enfrentava a dura realidade de que o que buscava sempre parecia estar fora de seu alcance. Apesar de suas sombras, Lana Turner se tornou um ícone do cinema clássico. Uma mulher complexa. Presa em suas próprias emoções, seu legado perdura, e embora jamais saibamos exatamente o que ela desejava, seus olhos, carregados de sonhos impossíveis, parecem guardar a resposta em um sussurro eterno. Como Elizabeth Taylor pôde viver 8 casamentos e continuar amando? Elizabeth Taylor viveu uma vida tão apaixonada quanto turbulenta. Com 8 casamentos e romances intensos, sua vida privada foi um espetáculo que o mundo acompanhou com fascinação. No entanto, por trás de cada casamento, Taylor buscava algo mais profundo, um amor eterno que sempre parecia escapar. Desde sua estreia no cinema com apenas 9 anos, Taylor conheceu a glória e o lado obscuro de Hollywood. Seu primeiro casamento com Conrad Hilton Jr. terminou rapidamente devido à violência dele, mas esse foi apenas o primeiro de muitos relacionamentos fracassados. Seu segundo casamento, com Michael Wilding, também desmoronou, e os escândalos emocionais começaram a cercá-la. Ao longo de sua vida, Taylor se envolveu com homens lendários, incluindo Richard Burton, com quem viveu uma relação apaixonada, cheia de rupturas e reconciliações. Os dois pareciam destinados a se amar e se destruir em um ciclo interminável. Apesar dos fracassos, Elizabeth nunca deixou de ser uma mulher intensa e comprometida, mesmo em causas humanitárias, como a luta contra a AIDS. Sua vida foi um turbilhão emocional, mas até seus últimos dias. Ela se agarrou ao sonho do amor verdadeiro. Taylor deixou um legado único, tanto na arte quanto no coração daqueles que a conheceram. Por que Louise Brooks não temia quebrar todas as regras? Como é possível que uma mulher do cinema nu escandalizasse toda uma geração? Louise Brooks conseguiu isso. Seu nome era sinônimo de ousadia, beleza e liberdade, em uma época que esperava que as mulheres fossem discretas. Mas Brooks não estava disposta a ser apenas mais uma. Qual era o seu segredo para desafiar todas as convenções e sair ilesa? Nascida no Kansas, Louise rapidamente se destacou com seu corte de cabelo bob característico e seus olhos deslumbrantes. Desde seus primeiros filmes, como A Caixa de Pandora, deixou claro que não era apenas um rosto bonito. Seu magnetismo ia além da tela. Era uma mulher à frente de seu tempo. E isso também se refletia em sua vida privada. Brooks nunca escondeu sua sexualidade, suas aventuras com homens casados, nem suas relações com mulheres. Para ela, o amor e o desejo eram territórios que explorava sem qualquer vergonha. Muitos se perguntavam como ela podia manter uma carreira sendo tão provocadora. A resposta é simples. Brooks possuía um talento inigualável que ninguém podia ignorar. No entanto, seu espírito livre também lhe trouxe inimigos na indústria. Diretores e produtores que não toleravam sua independência a marginalizaram, obrigando-a a se retirar antes do tempo. Mas Louise
nunca se arrependeu de viver intensamente seu legado perdido como símbolo de emancipação feminina. Brooks foi mais do que uma atriz, foi um lembrete de que a liberdade tem um preço, mas também um valor incalculável. Será que alguém mais se atreveria a viver como ela? A dupla vida de Marion Davies. Quem era ela realmente? Foi de uma estrela do cinema mudo, esconder mais segredos do que mostra na tela. Marion Davies foi conhecida por seu talento cômico, mas por trás das câmeras levava uma vida repleta de rumores e relações complicadas. Quem era Marion realmente? Nascida em Nova York, Davies começou sua carreira como modelo antes de alcançar o estrelato. Logo se associou a William Randolph Hearst, o poderoso magnata da imprensa, que se tornou seu protetor e a amante. No entanto, essa relação não foi fácil. Enquanto Davies vivia na opulência que X lhe oferecia, os rumores sobre seus encontros com outros homens, incluindo Charlie Charlie, enchiam as manchetes. Hearst, conhecido por seu caráter ciumento, nunca conseguiu controlar totalmente Marion. Ela, por sua vez, se via presa entre o amor, a ambição e a lealdade. As intrigas em torno de sua vida pessoal a acompanharam durante toda a sua carreira, ofuscando seu verdadeiro talento. Embora tenha protagonizado grandes sucessos, sempre foi vista como a amante de Hearst. Mas Davies era mais do que isso. Era uma mulher que, em uma era de restrições, tentou ser fiel a si mesma. Sua história continua sendo um lembrete de como as aparências em Hollywood podem ser tão enganosas quanto fascinantes. Que outros segredos Marion guardava? Talvez o tempo nos revele. Frank Sinatra era irresistível para as estrelas de Hollywood. É possível entrelaçar a música com uma vida de romance e escândalos? Frank Sinatra conseguiu, tornando-se uma lenda conhecida como a voz, com uma presença magnética e uma voz que fazia multidões suspirarem. Ele não apenas conquistava palcos, mas também os corações de mulheres icônicas como Ava Gardner e Marilyn Monroe. Desde os anos 30, Sinatra se destacou como mestre do swing e do jazz, colhendo inúmeros prêmios. No entanto, sua vida pessoal era um turbilhão de paixões e poder. Os rumores o conectavam com figuras do crime organizado, o que, segundo muitos, impulsionou sua carreira. Ele chegou até a ter um dossiê secreto no FBI, repleto de detalhes sobre suas aventuras privadas. Seu casamento com Nancy Barbato se rompeu quando ele começou um relacionamento ardente com Ava Gardner. Ava foi a única que o marcou profundamente, deixando uma marca em sua vida. Sinatra era um paradoxo. Suas músicas falavam de sonhos despedaçados, mas na vida real ele nunca aceitava limites, sempre buscando mais. Até seus últimos anos, foi admirado como uma figura mítica. No entanto, por trás do brilho, ficaram cicatrizes que poucos chegaram a conhecer. Sinatra viveu como aqueles que anseiam demais, deixando um legado tanto inspirador quanto inquietante. Jane Mansfield quebrou os padrões do desejo em Hollywood. Pode alguém se tornar um símbolo de sensualidade e ser condenado por isso? Jane Mansfield, com sua figura voluptuosa e carisma avassalador, foi uma das mulheres mais desejadas do mundo. Mas sua vida não foi apenas luzes e glamour. Por trás desse rosto perfeito, esconde-se um turbilhão de emoções, excessos e traumas. Desde jovem, Mansfield destacou-se por sua beleza, mas não se limitou a ser um ícone decorativo. Ela foi atriz, modelo, artista de boate e membro célebre da Playboy. No entanto, por trás de sua imagem pública, carregava feridas profundas. Experiências dolorosas na infância moldaram sua adição aos excessos, buscando alívio em relacionamentos passageiros. Mansfield se casou com o Senhor do Universo, Mickey Argitay, mas a relação não suportou o peso da fama. Jane nunca se conformou com pouco. Nos bastidores, vivia em uma busca constante por prazer e validação. Hollywood, que em um momento a adorava, começou a desprezá-la quando deixou de se ajustar aos padrões de sucesso. A pressão e as críticas a levaram por um caminho sombrio de vícios e escândalos. Ainda assim, Mansfield nunca deixou de brilhar. Sua presença eletrizante e sua coragem para falar sobre suas lutas pessoais a transformaram em uma pioneira. Ela demonstra que o preço de ser um ícone pode ser devastador, mas também um lembrete de que, às vezes, a verdadeira coragem está em não esconder quem você é. Jane Mansfield viveu sem pedir desculpas. Quantos em seu lugar teriam se atrevido? Pode um escândalo destruir um ídolo como Roscoe e Fatih Arbuckle? A fama pode transformar alguém em uma estrela, mas também em um alvo fácil.
Roscoe Fatty Arbuckle descobriu isso da maneira mais cruel. Ele foi um dos comediantes mais célebres do cinema mudo, mas um escândalo trágico. Tirou-lhe tudo. O que aconteceu naquela noite? Fatídica, em um hotel que mudaria seu destino para sempre. Arbuckle. Conhecido por seu enorme carisma e sua capacidade de fazer milhões rirem. Organizou uma festa em São Francisco com vários amigos. O que começou como uma celebração terminou em tragédia, quando uma jovem aspirante atriz foi encontrada sem vida. Embora as provas tenham demonstrado que Arbuckle não era responsável por sua morte, a imprensa o condenou sem piedade. As manchetes sensacionalistas destruíram sua reputação. Falava-se de supostos abusos e excessos que nunca foram comprovados. Arbuckle foi absolvido no julgamento. Mas o dano já estava feito. Seus filmes foram censurados e os grandes estúdios lhe fecharam as portas. Despojado de sua glória, vendeu seus bens para pagar as custas legais e viveu no ostracismo até o fim de seus dias. Arbuckle foi uma vítima de um sistema impiedoso onde a imagem vale mais que a verdade. Quantos outros foram destruídos por rumores? Sua história é um aviso de quão efêmera pode ser a grandeza em Hollywood. O lado oculto de Marilyn Monroe, que poucos conhecem. Marilyn Monroe, o símbolo da beleza por excelência, viveu uma vida marcada pela solidão e pelos segredos. Embora o mundo a visse como a mulher mais desejada de sua época, suas verdadeiras lutas se desenrolavam longe dos holofotes. Mas o que a levou a essa busca constante por afeto que nunca conseguiu satisfazer? Nascida como Norma Jane Mortensen, Monroe teve uma infância trágica. Foi criada em lares adotivos e em um orfanato após a incapacidade de sua mãe de cuidar dela. Seu primeiro casamento aos 16 anos foi uma tentativa desesperada de encontrar estabilidade, mas a vida tinha outros planos para ela. Após abandonar seu trabalho em uma fábrica de munições, começou sua carreira como modelo, o que a levou ao cinema. No entanto, por trás de seu riso sedutor, Monroe enfrentava um vício diferente, a necessidade emocional de intimidade. Os especialistas apontam que seus múltiplos relacionamentos não eram meros caprichos, mas um reflexo de seu desejo desesperado de conexão. Ao longo dos anos, Marion se relacionou com homens poderosos, desde atores até presidentes, mas sempre se sentiu incompleta. Seu trágico fim, envolto em teorias de conspiração, não fez mais do que perpetuar o mito. Monroe era muito mais do que um rosto bonito. Foi uma mulher quebrada, buscando amor em um mundo que só via seu exterior. Quem era realmente Jane Tierney por trás dos rumores? As aparências em Hollywood são tão voláteis quanto a própria fama. Bene Tierney sabia disso muito bem. Enquanto sua carreira brilhava na tela, sua vida privada era um turbilhão de rumores. Dizia-se que ela havia mantido relações com figuras como John F. Kennedy e Howard Hughes. Mas quanto disso era verdade? Tierney foi uma atriz de grande renome, conhecida por seu magnetismo e elegância. No entanto, por trás dessa imagem pública, ela lutava contra um transtorno bipolar que afetava gravemente sua estabilidade emocional. Seu casamento com o designer Oleg Casini foi testemunha desses altos e baixos. Após seu divórcio, Tierney se casou novamente, mas sua fragilidade emocional não a abandonou. Em 1953, após sofrer uma crise, foi internada a pedido do ator Humphrey Bogart, preocupado com seu bem-estar. Com o tempo, Tierney encontrou a força para enfrentar seus demônios e retomar sua carreira. Sua história é um lembrete de que, às vezes, a maior batalha é a que se trava por dentro. Tierney demonstrou que, embora a dor e a fama se entrelacem, é possível ressurgir com dignidade. O que mais as estrelas de sua época escondiam? O que levou Eric Bana a perder tudo por seus impulsos? O sucesso e a fama às vezes escondem profundas batalhas internas. Eric Bana, cantor reconhecido por sua voz comovente, foi uma das figuras mais admiradas da música R&B. Mas sua vida pessoal desmoronou quando seu problema de dependência sexual se tornou público. Como pode um artista com tanto talento colocar em risco tudo o que conquistou? Desde o lançamento de seu álbum A Day in the Life, Bana se posicionou no topo das paradas com sucessos como Pending My Life With You. Sua carreira parecia imparável, mas os problemas começaram quando seu casamento com a atriz Halle Berry entrou em crise. Bana confessou ter sido infiel e culpou sua dependência por suas ações. Em uma tentativa de salvar seu relacionamento, ele se internou em um centro de reabilitação especializado.
No entanto, os esforços foram em vão. O divórcio foi inevitável e a imprensa não perdeu a oportunidade de divulgar cada detalhe. Bene teve que reconstruir sua imagem desde os alicerces. Anos depois, afirmou que a situação havia sido mal interpretada, assegurando que não sofria de uma verdadeira dependência. Apesar das dificuldades, Bene continuou lançando álbuns e recebendo reconhecimento por sua música. Sua história nos lembra que o sucesso não garante a estabilidade emocional. Às vezes, os maiores desafios não vêm de fora, mas de nós mesmos. Clara Bow revolucionou uma época e pagou o preço. Pode uma estrela ser amada pelo público e desprezada por aqueles que a gerenciam? No poder. Clara Bow, a It Girl do cinema nu, foi uma pioneira do estilo e da independência feminina nos anos 20, mas seu carisma transbordante e seu estilo de vida liberado desencadearam uma série de rumores que acabaram por isolá-la. Desde sua aparição em filmes como Wings, Bow se tornou o rosto mais reconhecido de seu tempo. As massas adoravam, mas os círculos conservadores de Hollywood não viam com bons olhos sua atitude despreocupada em relação aos relacionamentos amorosos. O escândalo mais infame de sua carreira envolveu rumores sobre um suposto relacionamento com todos os membros do time de futebol da USC. Embora isso nunca tenha sido confirmado, o dano à sua reputação foi profundo. Além disso, seu secretário pessoal tentou extorquir dinheiro, alegando que Bow levava um estilo de vida caótico. Exausta e emocionalmente desgastada, Clara decidiu se retirar do cinema aos 28 anos. Apesar dos ataques, deixou um legado inesquecível. Foi uma mulher à frente de seu tempo, que nunca pediu desculpas por ser autêntica. Hoje, Clara Bow é lembrada como um símbolo de liberdade. Sua história é um testemunho da pressão que Hollywood exerce sobre aqueles que não se ajustam às suas regras. Quantas outras estrelas terão ficado presas na mesma rede? Por que Joan Collins enfrentou os lobos de Hollywood? Em um mundo onde o poder era sinônimo de predação, Joan Collins se manteve firme. Com um brilho que deslumbrava a todos, a atriz se tornou uma das favoritas da indústria. No entanto, sua vida amorosa foi tão intensa quanto sua carreira. Como conseguiu sobreviver em um ambiente tão hostil? Collins era constantemente advertida por figuras como Marilyn Monroe, que lhe disse cuidado com os lobos de Hollywood. Se não conseguirem o que querem, destruirão sua carreira. Apesar disso, Collins se atreveu a se envolver com um dos nomes mais perigosos, Warren Beatty. Seu relacionamento foi um turbilhão de paixão. Collins lembrou como Beatty, de 22 anos, tinha um apetite insaciável, chegando a exigir encontros constantes. A relação terminou, mas Collins continuou enfrentando outros predadores da indústria, consolidando seu status como uma lenda. Ela se recusou a ser uma vítima e lutou para manter sua dignidade. Jo não apenas sobreviveu aos lobos, ela os dominou. Sua história é uma lição de resiliência em um ambiente onde poucos conseguem se manter de pé. Tallulah Bankhead dominou Hollywood com sua personalidade excessiva. Quem pode se gabar de ter quebrado todas as regras do teatro e do cinema sem perder a admiração das massas? Tallulah Bankhead fez isso. Com uma voz grave inconfundível e uma personalidade avassaladora, Tallulah foi uma força da natureza, tanto nos palcos da Broadway quanto nas telas de Hollywood, desde seu papel em Bife Boa. Bankhead deixou claro que não seguiria nenhuma norma social. Ela era irreverente, espirituosa e famosa por suas festas cheias de excessos. Bankhead nunca escondeu suas numerosas aventuras amorosas, tanto com homens quanto com mulheres. Sua atitude era radicalmente honesta, em uma época em que a hipocrisia era comum. No entanto, sua vida não esteve isenta de desafios. Tallulah lutou contra vícios, mas sempre manteve uma atitude de coragem. Sua transparência a transformou em um ícone para aqueles que buscavam uma vida autêntica. Apesar dos escândalos, Bankhead nunca foi silenciada. Ela seguiu em frente, construindo um legado que ainda hoje inspira, mostrando o que é necessário para enfrentar um mundo que tenta te reduzir às suas próprias regras. Tallulah Bankhead nos deu a resposta. Um espírito inquebrantável. Como Clint Eastwood acumulou tantas histórias de paixão? Pode um homem se dividir entre o dever e o desejo sem que nenhum consuma completamente? Clint Eastwood, o eterno cowboy do cinema, desafiou essa pergunta durante toda a sua vida.
Sua carreira como ator, diretor e produtor deixou uma marca indelével na história da sétima arte. Mas sua vida pessoal foi um emaranhado complexo de paixões. Desde seus primeiros dias no set, Eastwood ganhou a reputação de ser um homem irresistível. Seu estoicismo na tela apenas realçava a aura de mistério que o cercava. No entanto, por trás dessa imagem pública, acumulou mais de 28 relacionamentos reconhecidos, com 8 filhos nascidos de diferentes amores. Eastwood nunca se conformou com a rotina. Sua busca constante por conexões profundas se tornou um vício emocional. As mulheres que o acompanharam o descreveram como um homem intenso, incapaz de permanecer em um só lugar, tanto física quanto emocionalmente. Apesar de seus numerosos compromissos, a imagem de Eastwood permanece intacta. O público via nele uma figura admirável enquanto seus romances se tornavam sussurros quase imperceptíveis nas páginas dos tabloides. Mas até mesmo as lendas devem prestar contas de suas escolhas. Eastwood soube manejar o equilíbrio entre o mito e o homem real. Foi isso uma vitória ou uma derrota emocional? Talvez ambos. No final, o que resta é a sombra de um homem que viveu tantas vidas quanto personagens interpretados. Barbara Lamar foi a sereia que desafiou sua época. Nascido para a arte, Barbara Lamar era um turbilhão de criatividade, beleza e controvérsia. Foi mais do que uma estrela do cinema nu. Foi uma roteirista, dramaturga e fenômeno cultural que encarnou a rebeldia feminina em um mundo que ainda não estava pronto para aceitá-la. Sua vida foi marcada por um desejo insaciável de experimentar. Casou-se 5 vezes e seu nome era sinônimo de escândalo. Os boatos sobre suas aventuras amorosas enchiam as páginas dos jornais, ofuscando seu verdadeiro talento. Mas Lamar não se deixou intimidar. Cada vez que a sociedade tentava aprisioná-la em uma jaula de moralidade, ela quebrava as correntes com uma audácia incomparável. Embora sua carreira tenha se desenvolvido em uma era de censura extrema, Bárbara demonstrou que a criatividade não podia ser contida. Filmes como O Prisioneiro de Zenda e Os Três Mosqueteiros são prova de seu legado artístico. No entanto, os excessos também deixariam marcas indeléveis em sua vida. Lamar se tornou um aviso vivo para aqueles que ousavam sonhar sem restrições. Sua morte prematura foi uma tragédia, mas seu espírito indomável continua vivo em cada imagem que deixou. A pergunta persiste: é possível viver intensamente sem pagar um preço? Lamar respondeu com sua vida que sim, embora esse preço seja alto. Quais segredos obscuros Michael Douglas esconde por trás de sua fama? A carreira de Michael Douglas é sinônimo de sucesso. Desde clássicos como Wall Street até thrillers como Instinto Selvagem, ele soube captar a atenção do mundo inteiro. Mas no auge de sua glória, Douglas se surpreendeu ao confessar que sofreria de um vício que o havia levado à beira da destruição durante seu primeiro casamento. Com Deandra Lupe, o ator foi internado em um centro de reabilitação por seu vício em sexo. Essa revelação abalou Hollywood, especialmente porque coincidia com os papéis hipersexuais que Douglas interpretava na tela. Os tabloides aproveitaram a oportunidade para criar um vínculo entre o personagem e o homem real. Apesar do escândalo, Douglas enfrentou seus demônios com determinação. Seu casamento com Catherine Zeta-Jones marcou um novo capítulo em sua vida. Com o tempo, o público deixou de vê-lo como uma figura de escândalo e voltou a admirá-lo por suas conquistas artísticas. Douglas é um exemplo de como até mesmo as estrelas mais brilhantes podem passar por momentos sombrios. Sua história é um lembrete de que o sucesso não protege contra as lutas internas. No final, o que define um homem não são suas quedas, mas sua capacidade de se levantar. Warren Beatty, o sedutor que desafiou as estatísticas. O que faz um homem acumular milhas de conquistas em uma única vida? Warren Beatty, o galã eterno, é conhecido tanto por seu talento quanto por suas incríveis façanhas amorosas. Por décadas, seu nome esteve associado aos maiores romances de Hollywood. Beatty não apenas brilhou como ator em filmes como Bonnie e Clyde, mas também demonstrou ser um diretor meticuloso e perfeccionista. No entanto, o que mais fascinava a imprensa era sua vida sentimental.
Beate confessou ter tido relações com uma mulher diferente a cada dia, desde seus 20 anos até se casar aos 55. Se a matemática não falha, isso equivaleria a cerca de 10.000 conquistas. Esse ritmo frenético de relacionamentos o transformou em uma lenda viva. Seus romances com figuras como Joan Collins, Madonna e Annette Bening alimentaram as fantasias do público. Mas Beate sempre manteve um ar enigmático. Parecia inalcançável, como se seu carisma natural fosse uma força que ninguém podia resistir. No entanto, com o tempo, até mesmo Beate decidiu se estabelecer. Seu casamento com Bening trouxe uma estabilidade que poucos acreditavam ser possível. Hoje, Beate é uma figura de respeito na indústria cinematográfica, mas seu legado romântico continua gerando suspiros e perguntas. O que faz alguns homens serem verdadeiramente inesquecíveis? Foi Gary Cooper, o maior conquistador de sua época. A palavra conquistador é pequena para Gary Cooper, uma das estrelas mais emblemáticas de Hollywood. Embora seus papéis em clássicos como Sargento York e Matar ou Morrer o tenham consolidado como um ícone do cinema, na vida real sua fama de mulherengo era igualmente impressionante. O que o tornava tão irresistível? Cooper, com seu charme rústico e seus modos aparentemente inocentes, teve relacionamentos com uma infinidade de coprotagonistas. Entre elas estavam a célebre Clara Bow e a enigmática Lupe Vélez. Mas o que começou como um jogo de amor se transformou em um triângulo explosivo quando Marlene Dietrich entrou em cena. O confronto entre Vélez e Dietrich se tornou lendário, mostrando que o amor em Hollywood podia ser tão dramático quanto qualquer filme. Apesar de suas aventuras, Cooper sempre foi retratado pela imprensa como um homem arrependido. No entanto, nem todos os seus relacionamentos terminaram bem. Seu romance com a jovem atriz Patricia Neal culminou em uma crise que marcou a reputação de ambos. Embora sua imagem pública tenha permanecido quase intacta, as feridas emocionais ficaram abertas. Cooper é lembrado como um dos grandes sedutores da tela, mas sua vida amorosa foi uma montanha-russa de paixão, escândalo e, às vezes, arrependimento. É possível viver à beira do desejo e não cair. Linda Darnell, a estrela que perdeu tudo em sua busca por si mesma. Linda Darnell foi uma das mulheres mais belas de Hollywood. Mas sua vida foi marcada por uma constante reinvenção. Desde que surgiu no cinema, nos anos 40, sua carreira foi uma ascensão meteórica, até que a obsessão por redefinir sua imagem a levou a um ponto de estagnação. Darnell era conhecida por interpretar personagens de grande intensidade emocional, mas em sua vida real lutava com uma carga interna, igualmente pesada. Em seu esforço para ser levada a sério como atriz, adotou uma atitude mais abertamente provocativa. Isso não foi bem recebido pelos círculos conservadores da época, e logo começaram a circular rumores sobre suas relações pessoais. Seu agente desviou seus fundos, deixando-a em uma situação econômica desesperadora. Além disso, Darnell enfrentou 3 casamentos fracassados, mergulhados em conflitos e desilusão. Apesar desses fracassos, continuou buscando o sucesso, mas suas lutas internas nunca desapareceram. Linda Darnell foi um exemplo de como Hollywood pode levar alguém para depois abandoná-lo. No entanto, sua história também mostra uma coragem admirável. Ela não se rendeu diante das adversidades, embora estas tenham acabado marcando seu destino. Como você enfrentaria a queda depois de ter tido tudo? Joanna Crawford. Uma vida entre o sucesso e os demônios pessoais. Joan Crawford é um homem que evoca glamour, mas também intriga. Sua carreira foi uma das mais longas de Hollywood, ganhando um Oscar e protagonizando sucessos como Mildred Pierce. No entanto, por trás de seus sucessos, Crawford enfrentou batalhas internas que a tornaram uma figura polêmica. Nascida na pobreza, Crawford sempre foi ambiciosa. Ela utilizou todos os recursos à sua disposição para ascender na indústria, o que incluiu relações estratégicas com homens influentes como Douglas Fairbanks Jr. e Clara Gable. Mas Joe não parava por aí. Ela tinha um caráter dominante e era conhecida por seus intensos confrontos com seus rivais. Além disso, sua vida familiar foi fonte de escândalos.
As memórias escritas por sua filha adotiva a retrataram como uma mãe controladora e abusiva, o que alimentou a narrativa de que Crawford era tão implacável fora das telas quanto em seus papéis mais icônicos. Joan Crawford foi uma mulher que se recusou a ser vencida pelas adversidades. Ela se reinventava constantemente, desafiando aqueles que a subestimavam. Ela foi uma vítima das expectativas da indústria? Ou uma estrategista que simplesmente jogou conforme as regras do jogo? Que maldição perseguia Mabel Normand? Poucos nomes no cinema mudo são tão fascinantes quanto o de Mabel Normand. Este comediante foi pioneiro na indústria, convivendo com figuras como Chaplin e Fatih Arbuckle. Mas sua vida estava cheia de tragédias, que a envolveram em uma série de escândalos impossíveis de ignorar. Normand era uma atriz brilhante, capaz de roubar cada cena com sua presença magnética. No entanto, sua fama foi ofuscada por sua relação com o magnata do petróleo Cortland, S. Guinness, que foi assassinado com a pistola de Mabel durante uma festa. Embora tenha sido absolvida das acusações, a imprensa não teve piedade. Os problemas de saúde também a perseguiam. A tuberculose a debilitou, obrigando-a a se aposentar prematuramente. Apesar de seus esforços para recuperar sua carreira, nunca conseguiu escapar do estigma dos escândalos. Mabel Normand é um lembrete de como a fama pode ser uma arma de dois gumes. Seu legado artístico ainda perdura, mas sua história pessoal continua sendo um enigma cheio de perguntas. Quantos segredos mais escondia esta estrela caída? Clara Gabler deixou uma marca indelével no amor e no escândalo. O que leva um homem a ser conhecido como o maior conquistador de seu tempo? Clara Gabler, o icônico protagonista de O Vento Levou, não foi apenas um galã na tela. Sua vida pessoal esteve repleta de romances, traições e segredos, que o transformaram em uma lenda. Gabler, com sua presença imponente e carisma, era o sonho de muitas mulheres. Durante sua carreira, casou-se 5 vezes e teve inúmeras aventuras com suas coprotagonistas. Joan Crawford, uma de suas relações mais comentadas, foi alvo de uma intensa vigilância por parte dos estúdios, que ameaçaram aplicar cláusulas de moralidade se os dois não mantivessem discrição. No entanto, sua relação mais polêmica foi com Loretta Young, que ficou grávida durante as filmagens de um filme. Ambos mantiveram o fato em segredo para proteger suas carreiras, um sacrifício que marcou Young para o resto da vida. Apesar de seu comportamento, as mulheres continuaram sucumbindo ao charme de Gabler, como se ele fosse uma força impossível de resistir. Gabler foi um homem que viveu intensamente, mas suas escolhas sempre o perseguiram. No final, deixou um legado difícil de igualar, não apenas no cinema, mas também nos corações que ele partiu. Como alguém poderia esquecer um homem assim? Errol Flynn, o Robin de Hollywood que não conseguiu escapar de suas sombras. Errol Flynn era o rosto perfeito da aventura. Conhecido por seu papel nas aventuras de Robin de Hollywood, Flynn encantou com sua energia juvenil e seu espírito livre. Mas por trás dessa imagem de herói romântico, esconde-se uma vida repleta de excessos e controvérsias. Desde muito jovem, Flynn demonstrou ser um rebelde sem causa. Foi expulso de várias escolas por seu comportamento inadequado. Quando chegou a Hollywood, sua fama de amante incansável cresceu rapidamente. Seu carisma era tão poderoso que conseguiu até mesmo evitar a censura dos estúdios por um tempo. No entanto, sua queda foi inevitável. Nos anos 40, Flynn enfrentou graves acusações relacionadas à sua vida privada. Embora tenha sido absolvido, sua reputação ficou gravemente danificada. Os rumores sobre seus encontros no México e suas inclinações por relações polêmicas se tornaram material constante para os tabloides. Flynn lutou para recuperar sua imagem, mas os fantasmas do passado o perseguiram até o final de seus dias. Errol Flynn viveu como um homem que desafiava as normas, mas ao fazê-lo, pagou um preço alto. Foi uma estrela que brilhou intensamente e se apagou rápido demais. Pode um ídolo superar seus próprios demônios? James Dean era um rebelde sem fronteiras ou uma vítima do destino. Poucos nomes em Hollywood evocam tanta fascinação quanto o de James Dean. Com apenas 3 filmes em seu currículo, Dean se tornou um mito. Sua imagem rebelde sem causa e sua trágica morte em um acidente de trânsito elevaram ao status de lenda. Mas,
Que segredos escondia esse jovem de olhar melancólico? Dean, nascido em Indiana, foi criado por familiares após perder sua mãe. Desde jovem, demonstrou uma inclinação para a arte e a atuação, o que o levou a estudar em Los Angeles. No entanto, sua ascensão ao estrelato foi tão rápida quanto turbulenta. Dean se mostrou excêntrico, com um estilo de vida caótico que desconcertava aqueles que o conheciam. Os rumores sobre sua sexualidade e suas relações íntimas nunca deixaram de circular. Dizia-se que ele buscava conexão emocional em lugares inesperados, afastando-se dos convencionalismos. Mas o destino lhe pregou uma peça. Em 30 de setembro de 1955, Dean perdeu a vida em um acidente com seu Porsche 550 Spyder, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Ainda hoje, o nome de James Dean ressoa com força. Foi um homem preso em um papel que não podia abandonar ou uma alma livre que o mundo não conseguiu entender. George Reeves, o Superman, que não conseguiu salvar a si mesmo. A história de George Reeves é tão trágica quanto desconcertante. Conhecido por interpretar o Superman na televisão durante os anos 50, Reeves se tornou o herói de uma geração, mas sua vida real estava longe de ser um conto de fadas. O que levou o Homem de Aço a um final tão sombrio? Reeves era admirado por milhões, mas por trás das câmeras lutava com suas próprias inseguranças. Seu relacionamento com Toni Mannix, a esposa de um poderoso executivo da MGM, se complicou quando Reeves decidiu deixá-la pela socialite Leonard Lemon. Pouco depois, Reeves foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. A versão oficial foi suicídio. Mas as teorias da conspiração apontavam para vingança e encobrimentos. A cena do crime foi manipulada, as testemunhas se mostraram pouco confiáveis e a autópsia levantou mais perguntas do que respostas. Embora a verdade nunca tenha sido revelada, a morte de Reeves deixou uma marca indelével. Sua história é um lembrete de que até mesmo os maiores heróis podem sucumbir sob o peso de seus próprios conflitos. Reeves continua sendo um enigma, um ícone que, apesar de suas dificuldades, conseguiu inspirar gerações. Como reconciliar o herói com o homem que não pôde se salvar? Talvez nunca saibamos, mas seu legado persiste em cada símbolo do Superman que se ergue contra o céu.